Após semanas de negociações, autoridades de Israel e do Hamas sinalizaram que estavam se aproximando de um acordo para libertar alguns dos 240 reféns feitos nos ataques do grupo armado em 7 de outubro. Na terça-feira, Ismail Haniyeh, o líder político do Hamas, aquartelado no Catar, disse que o grupo armado estava perto de chegar a um acordo de trégua com Israel. O líder Ismail é bilionário e está protegido pelos árabes no Catar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que mais tarde esperava receber em breve boas notícias sobre os reféns e convocou uma reunião do seu gabinete de guerra para discutir as questões referentes à crise dos reféns. As negociações estavam se unindo em torno de uma breve pausa nos combates. Durante a pausa, os reféns seriam trocados por prisioneiros palestinos. Autoridades israelenses disseram nos últimos dias que as negociações se concentraram na libertação de 50 mulheres e crianças mantidas como reféns pelo Hamas, em troca de cerca de 150 terroristas detidos em prisões israelenses, e na pausa das hostilidades por vários dias. Uma autoridade que falou sob condição de anonimato devido à sensibilidade das negociações disse que havia muito desacordo sobre a duração de qualquer pausa e quantos reféns seriam libertados para quantos prisioneiros. Netanyahu disse que a guerra contra o Hamas em Gaza continuará até que todos os objetivos de Israel sejam alcançados, nomeadamente eliminar o grupo que governa o enclave palestino, garantir a libertação de todos os reféns e garantir que não haja mais ameaças de Gaza à segurança de Israel. O primeiro-ministro falou ainda antes da reunião de gabinete na noite de terça-feira para discutir um acordo que prevê os já comentados tópicos de libertação de ao menos 50 reféns, crianças, mães e mulheres, em troca de um cessar-fogo de 4 a 5 dias e da libertação de ao menos 150 prisioneiros. Netanyahu disse que estamos em guerra e a guerra continuará até que todos os nossos objetivos sejam alcançados. O retorno dos reféns é uma prioridade sagrada e eu estou comprometido com isso. Diante de nós está uma decisão difícil, mas a certa. Não descansaremos até que todos retornem. A guerra tem etapas e o retorno dos reféns terá etapas. Antes de começar a tão aguardada reunião de gabinete de guerra, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, havia dito que os ministros terão de avaliar decisões importantes nas próximas horas e dias. Gallant disse que a ofensiva terrestre de Israel é um fator-chave para aumentar a pressão sobre o Hamas, para negociar e libertar alguns dos 240 reféns tomados de Israel em 7 de outubro. Para ele, sem a pressão e a pressão contínua sobre o Hamas, não haverá qualquer possibilidade de garantir a libertação dos próximos grupos de reféns. Isso foi afirmado por Gallant, prometendo que uma vez terminado o cessar-fogo de 4 a 5 dias, as operações de Israel em Gaza irão retomar com força total. O ministro do Gabinete de Guerra, Benny Gantz, até então oposição de Netanyahu, concordou que o acordo de reféns proposto é a base para continuar os esforços operacionais necessários em Gaza, incluindo na Arena Sul e possivelmente em outras arenas. Benny Gantz disse que este acordo de reféns é um esboço difícil e doloroso, mas também é correto. O governo de Netanyahu assumiu publicamente uma linha mais dura em relação aos reféns, dizendo repetidamente que não haverá cessar-fogo até que sejam libertados. As negociações a portas fechadas, porém, sugeriram a possibilidade de margem de manobra. Netanyahu disse que foram feitas trocas faseadas nas negociações, mas que alguns membros do governo querem que todos os reféns sejam libertados de uma só vez. O gabinete de guerra israelense se reuniu na sede do Ministério da Defesa em Tel Aviv na noite de terça-feira, enquanto aumentavam as esperanças de que o Hamas pudesse libertar dezenas de reféns de Gaza, depois que o primeiro-ministro israelense disse que um acordo de trégua era a decisão certa, e o líder do grupo terrorista e o principal mediador, o Catar, disse que um acordo estava à vista.
No início da tarde de terça-feira, antes da reunião de gabinete, as tensões contra Israel se elevaram durante a terceira reunião virtual dos BRICS sobre a guerra em Gaza. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, apelou a todos os países para que parassem com as exportações de armas para Israel no seu discurso a todos os participantes. Ainda na cúpula virtual extraordinária, o chefe do executivo brasileiro, o Lula, voltou a criticar Israel pela retaliação a Gaza, após ter sido atacado injustamente pelo Hamas em 7 de outubro. Em seu discurso, Lula afirmou que os atos bárbaros cometidos pelo grupo terrorista não justificavam o uso de força indiscriminada e desproporcional contra civis. E disse ainda que a única solução possível para o conflito é a criação de um Estado palestino viável. O presidente voltou a pedir um reforço do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, depois que o Brasil, que ocupava sua presidência em outubro, propôs resolução que foi vetada por um dos membros permanentes. Os Estados Unidos usaram essa prerrogativa para barrar assertivamente a proposta brasileira. E para piorar, ainda na terça-feira, Lula condecorou o embaixador da Palestina no Brasil, com o mais alto grau da Ordem do Rio Branco. Uma verdadeira afronta na estabilidade das relações entre Brasil e Israel, mas tudo isso terá consequências sérias mais à frente. O Hamas afirmou que procura um cessar-fogo total e a libertação de todos os prisioneiros palestinos das prisões israelenses. Também acrescentou uma nova condição para a libertação de reféns civis: o fornecimento de combustível aos hospitais em colapso. Israel permitiu a entrada de algum combustível em Gaza nos últimos dias para operações de ajuda das Nações Unidas, mas se opôs a mais carregamentos porque isso poderia ser desviado pelo Hamas para uso militar. Na terça-feira, Netanyahu expressou otimismo sobre o progresso nas negociações de reféns, um sentimento ecoado pelo também presidente Biden. Agora estamos muito perto, disse Biden aos repórteres na Casa Branca, acrescentando ainda que poderíamos trazer alguns desses reféns para casa muito em breve. Não quero entrar em detalhes das coisas, porque nada é feito até que seja feito. E quando tivermos mais a dizer, o faremos. Mas as coisas parecem boas neste momento. Como bem disse Netanyahu, o processo de libertação de reféns incluirá 5 etapas, através dos quais os reféns serão libertados e transferidos para Israel. Foi então que o Gabinete de Guerra e Segurança de Israel chegou à conclusão e aprovou o acordo de reféns com Hamas na noite de terça-feira, que incluirá um cessar-fogo de pelo menos 4 dias, juntamente com a libertação de 150 terroristas das prisões em Israel, em troca de 50 reféns de Gaza. Desproporcional? Sim, mas está libertando os reféns. Primeiro, o Hamas deverá entregar os reféns à Cruz Vermelha, após o que serão então transferidos para representantes das forças de defesa. Os reféns serão então submetidos a um exame médico inicial pelas autoridades e depois levados para um dos 5 centros médicos isolados e especializados em Israel para se reunirem com as suas famílias. Na quarta fase, as autoridades médicas e de defesa determinarão em conjunto se pelo menos alguns dos reféns podem ser interrogados. Na fase final do mecanismo, os reféns serão efetivamente submetidos a um interrogatório com os responsáveis de segurança. Antes do anúncio oficial do acordo, havia muitas possibilidades que realmente isso fosse feito. Os pontos de discórdia permaneciam, mas era o momento certo para um acordo. A notícia de que Netanyahu havia convocado seu gabinete de guerra e o governo para reuniões na noite de terça-feira, à luz dos desenvolvimentos relativos à libertação dos reféns, aumentou a especulação de que o anúncio poderia ser iminente ou após horas. Qualquer acordo exigiria uma votação do governo israelense, que incluiria alguns políticos resistentes que sugeriram oposição a qualquer acordo com Hamas. O governo tem estado sob forte pressão dos familiares dos reféns, e isso exigiria uma ação rápida para libertar os seus entes queridos. Não somente Israel é martelada com pressão em meio à guerra em curso. Os Estados Unidos estão sofrendo diversos ataques de milícias apoiadas pelo Irã em todo o Oriente Médio.
Na noite de segunda-feira, por exemplo, um avião militar americano disparou fortemente contra a posição de 3 terroristas apoiados pelo Irã, que faziam parte de um ataque aos Estados Unidos e às forças de coalizão no Iraque. A vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, disse que os terroristas entraram em seu veículo depois de dispararem mísseis contra a base aérea de Al-Assad, no Iraque, uma das últimas bases iraquianas restantes onde as forças dos Estados Unidos estão estacionadas. Um helicóptero não identificado e um AC-130 canhoneiro dos Estados Unidos avistaram os insurgentes em pleno ar. Então, o canhoneiro efetuou disparos, levando os 3 insurgentes para debaixo da terra. O ataque dos Estados Unidos deu continuidade à escalada iniciada na semana passada pela administração Biden, que conduziu uma nova rodada de ataques aéreos no leste da Síria contra instalações utilizadas pelo Irã e seus representantes. As autoridades disseram que os ataques mataram pelo menos 6 pessoas e possivelmente 7. A administração Biden já havia conduzido ataques aéreos que as autoridades disseram ter como objetivo deter o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e as milícias que ele apoia na Síria e no Iraque. Mas as autoridades dos Estados Unidos disseram que antes da semana passada não haviam causado nenhuma vítima conhecida. A administração Biden culpa o Irã e os terroristas alinhados aos persas, conhecidos como Eixo da Resistência, pelo que se tornou uma barragem diária de ataques de foguetes e drones contra as forças dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Venha visitar a loja do Área Militar. Confira as diversas opções e camisetas com estampas incríveis. Tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/área militar. E se gostou desta análise, então se inscreva e ative o sino de notificação para receber muitos outros vídeos.